Você vai tirar essa montanha do teu caminho. Aqui a espiritualidade, quando ela trouxe a carta da cruz, ela veio trazendo para mim. E a libertação de um sofrimento que vai trazer a abertura de caminhos. Aqui fala de muitos pensamentos, são muitos pensamentos. Cheguei, sagitariano, cheguei, sagitariana. Cheguei, meus amores, para trazer para vocês mais uma leitura. Essa leitura é para quem tem Lua, Vênus, Ascendente ou até Sagitário forte no mapa. Sejam todos vocês muito bem-vindos e para quem não me conhece, eu sou Ivana. E todos os dias eu tô aqui trazendo leituras no intuito de trazer clareza e orientação para o momento que você está vivendo e também para os próximos dias. Então, vamos lá, meus amores, vamos começar a leitura de vocês. Vamos ver o que temos para os próximos dias. Vamos primeiro abrir a energia para os próximos dias. E eu vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e também a dar um like nesse vídeo. E vou também explicar para quem é novo aqui como é que funciona essa leitura. Essa leitura, ela sim é coletiva para um grupo de pessoas. Então veja que é preciso você saber conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que acontece na sua história, para você saber o que é para você ir pegar e o que não é, você vai soltar, ok? Você vai jogar para o universo. E é isso, meus amores. Vamos começar a leitura de vocês. Sol, Lua, Vênus, Ascendente em Sagitário. Vamos ver o que temos aqui para os próximos dias. Vamos ver o que a espiritualidade de luz tem aqui para vocês. A singularidade, a transformação, e os portões do céu. Gente, essa semana saiu muitos portões do céu, ou seja, tem muitas bênçãos chegando para muitos signos, né? Para muitos aí de vocês. Então veja o seu signo ascendente e o seu signo lua quando acabar essa leitura, para que você possa perceber, porque aqui existe uma energia muito forte dizendo que você vai encontrar os portões dos céus nesses outros signos fortes do seu mapa, Lua, Ascendente, Vênus ou outros. E esse recado ele vai se complementar, tá? E você vai conseguir entender o que fazer para abrir teus caminhos. Então, vamos lá, meus amores. O que eu tenho aqui para vocês? Antes de eu abrir o baralho cigano, eu vou trazer essa energia poderosa para vocês entenderem. No centro da tua leitura, eu tenho uma energia de solução. Olha que maravilha. Mas no entorno dessa energia de solução, tem uma energia de resolução. Ou seja, uma solução que parte de um ponto que se resolve, de uma situação, de uma conversa, de uma situação interna também, pode ser uma conversa interna, mas aqui eu vejo claramente que essa situação envolve uma conversa. Ela pode ser uma conversa de você com você mesmo ou com alguém. Mas dentro dos próximos dias, algo que tirava sua paz tem a possibilidade de ser transmutado em luz e resolvido. E a paz realmente entrar na sua vida. Para você que estava aí com esse problema como um calo no sapato, a espiritualidade mostra que você pode inverter essa situação. Aqui eu vejo que alguns de vocês estão passando por uma situação tóxica. Tóxica. Eu não tenho outra palavra aqui quando eu vejo o que está acontecendo. Agora a pergunta é: você se diminui para caber ou você se diminui por não saber da tua potência? Porque aqui eu tenho uma energia de alguém nos próximos dias, mas para alguns de vocês já estão com esse problema para resolver.
Eu tenho uma energia dos próximos dias pedindo para você levantar essa cabeça, para você olhar para o espelho e ver quem você é, a potência que você é, a maravilha que você é. Pedindo para você acreditar mais na sua espiritualidade, porque ela tá com você. Pedindo para você acreditar que existe um criador de tudo que é, vendo tudo que tá acontecendo. Só que o que você precisa entender, que você deixou essa situação crescer demais e criar uma casca, uma base na tua vida, uma raiz muito... Imagina uma planta que ela já está há muitos anos ali naquele mesmo quintal. Não vou nem falar vaso, porque o vaso tem um limite, né? Aqui eu não vejo limites. Os limites foram sendo desrespeitados e desrespeitados e desrespeitados, e essa situação foi... Aquela raiz foi se aprofundando, tomando conta de todo aquele terreno, e a árvore foi crescendo. E agora quando você olha, você fala assim: eu preciso cortar essa árvore. Você não consegue cortar fácil, porque as raízes estão muito profundas na sua mente inconsciente, na dor que você sente no teu coração. Então, para que você corte isso, você vai ter que fazer diferente. Nos próximos dias tem uma energia aqui de... Eu não vou dizer que é uma conciliação, mas uma imposição, onde realmente você vem com a postura de conversa conciliadora, mas muito assertivo. Você não está buscando que a pessoa ou algo que esteja envolvido nessa situação, que ele ou ela ou o grupo de pessoas que estão envolvidos, você não tá esperando que eles te entendam. Você vai comunicar que vai ser assim. E as pessoas vão ficar resistentes. Que, opa, Sagitário acordou? Como assim? Sagitário tava dormindo. Eu tava aqui, ó, dançando na cabeça de Sagitário. Mas para os próximos dias, tem um mentor ou uma mentora aí com vocês que estão guiando vocês, trazendo muita intuição para que você resolva. Aqui claramente eles mostram que é a sua ação de cortar as ervas daninhas desse jardim primeiro, para depois conseguir passo a passo cortar essa árvore que cresceu demais nesse terreno. E depois você vai fazer um trabalho aí que vai ser longo, tá? De retirar essas raízes. Mas é passo a passo. Porque aqui é como se você queria, ou como se você quer, amanhã essa solução. Só que a partir do momento que isso se fixou muito, muito na tua vida, que isso enraizou, você vai ter que fazer aquele trabalho de formiguinha. Mas é um trabalho consciente, muito consciente do que você quer no final dessa jornada, é que vai trazer essa transmutação dessas energias, facilitando aí o teu trabalho de expansão, de cura e sim, principalmente de felicidade. Aqui eu vejo vocês tristes nos próximos dias por conta dessa situação. E o pensamento muito de vocês é: como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou cortar esse acesso, como é que eu vou cortar essa história, como é que eu vou tirar essa pessoa da minha vida, como é que eu vou tirar esse problema da minha vida. Você vai estar ali, ó, só que insistentemente pensando nisso. Só que dentro de você, o seu eu superior que tá aqui, a sua centelha divina, ela já sabe a resposta. Os bloqueios, eles estão vindo de uma mente subconsciente, onde foi implantado na tua cabeça uma série de coisas ao longo da vida ou ao longo dessa situação que você está passando, que essa sim é a sua dificuldade de enfrentar de frente esse problema ou essa situação. Mas aqui claramente a espiritualidade me mostra que você vai tentar. E o tentar, ele traz uma energia muito boa. Porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos, humanos são imperfeitos, humanos somos falhos, humanos somos frágeis.
Somos sim. E devemos entender isso para nos acolher quando não conseguimos, porque tá tudo bem. Mas o tentar, esse sim abre os portões do céu. Porque é quando você tenta trazer a luz de volta para sua vida, é quando você tenta trazer a sua felicidade de volta para tua vida, é quando você briga contra aqueles pensamentos obsessivos, contra aquele sentimento negativo, é que a luz, ela vem à sua volta, te dá inspiração para poder caminhar e sair. Então, assim, não entre no auto-julgamento de, eu não tô conseguindo, Como eu falei, é trabalho de formiguinha, mas é um trabalho consistente. Você vê que a formiguinha, ela é trabalhadora. Ela não finaliza aquilo sem estar completo. Mas ela não desiste. Se cair a folhinha, ela volta lá e busca outra. Já observou como é que as formiguinhas, elas trabalham? E mesmo quando ela está trabalhando sozinha, você já viu uma formiguinha trabalhando sozinha? Porque aqui alguns de vocês vão ter que trabalhar sozinhos. E vão ter que carregar o peso sozinho, mas vão carregar esse peso para a solução. Por isso, empenhe-se nos próximos dias para isso. Porque sim, é o primeiro passo de uma grande jornada que vai dar certo, mas precisa desse primeiro passo. Precisa desse esforço para a espiritualidade vir agir mais dentro da sua vida. Ela não pode fazer por você. A gente tem muito uma crença religiosa que a gente reza, pede e Deus nos dá. A gente reza, pede, Senhor, tem uma pessoa na minha vida, essa pessoa me maltrata tanto, Senhor, tira essa pessoa da minha vida. Ele fala, eu tiro. Você vai lá e manda ela embora. Porque nenhuma espiritualidade pode interferir no nosso livre-arbítrio. Você quer que a pessoa vá embora, mas você não se impõe, você tá segurando aquela pessoa. Você tá com medo de perder, você tá com medo de soltar, você tá com medo de não ter. Você tá cheia de medos, muitos medos. Ou então você tá segurando aquela situação por crenças, por agradar os outros, por não saber se você tá certa, que aí também que você tá certo, que também é uma crença. Nenhum espírito da luz pode interceder nesse caso. Por quê? Porque você não tomou a tua decisão. Quantos de vocês, se não observaram, observem que quando você toma uma decisão, as coisas começam a acontecer. E aí você fala assim, olha que legal, começou a acontecer tudo do jeito que eu quero, as coisas. Vou dar um exemplo aqui prático, mas pode ser diferente do que você está vivendo, mas pega o contexto e encaixa com o que você está vivendo. Mas, por exemplo, você pega e fala assim, você trabalha num lugar tóxico, você recebe assédio moral, você tá ali passando por uma situação de fofoca, de intriga dentro do seu trabalho, inclusive com muito medo de perder aquele emprego, e aí você pisa em ovos, e cada vez se diminui mais, e cada vez não se valoriza, e aí alguém fala pra você, procura outro emprego, tá muito difícil arrumar emprego, eu não consigo. E aí realmente vai ser muito difícil, você não vai conseguir, você vai botar currículo, ou você nem vai ter forças pra colocar, mas o emprego não vem. E eu já escutei isso de uma pessoa quando eu trabalhava no mundo corporativo, que ela veio falar pra mim o seguinte: a empresa estava passando por uma situação tóxica, ruim e também mal financeira, ou seja, não estava nem pagando os funcionários, devendo meses, atrasando muitos pagamentos, e a pessoa não aguentava mais. E um local de fofoca, de intriga, de assédio moral, tudo junto. A pessoa virou pra mim e falou assim: Ivana, eu não aguento mais trabalhar nesse local. Meu Deus, isso aqui, isso. Sentou na minha frente e começou a desabafar. Eu escutei tudo que essa pessoa falou. Quando ela acabou, eu falei pra ela: por que você não procura outro emprego? Tá muito difícil, eu não consigo. E eu vou te dizer como essas pessoas sentaram várias na minha frente pra falar a mesma coisa. E eu sempre dava o mesmo conselho: por que você não procura? Você tá muito difícil. O dia que eu falei assim, gente, gratidão, eu tô saindo, eu arrumei outro emprego. Todo mundo, como você conseguiu? Eu tomei uma decisão. Eu não mereço passar pelas situações que estão acontecendo aqui. De ficar sem salário, de pessoas fazendo fofoca, intriga, jogando demanda.
puxando o tapete de assédio moral. E eu falei, eu não mereço estar nesse local. Eu vou procurar outro emprego e eu vou arrumar. Foi instantâneo? Não. Mas eu consegui. Então entenda que quando a gente coloca o que a gente quer, o universo traz o que a gente quer. E isso é difícil? Eu não vou dizer que é fácil, não. Mas muitas vezes a gente tem que se nutrir da inconformidade e da raiva que a gente está sobre a situação para trazer o positivo e não o negativo. Veja, eu não joguei raiva em ninguém da empresa. Eu não joguei raiva em ninguém que estava ali naquele processo. Todo mundo parecia que estava hipnotizado. E hoje, conhecendo diapometria, porque na época eu não conhecia diapometria, eu conhecia já jogava oráculo, né, de forma de caridade, não era meu trabalho, mas o principal, né, o trabalho principal era o outro. Mas eu não conhecia da apometria, eu não conhecia sobre a hipnose, o quanto tantos de nós, se deixarmos, agimos no automático, é a hipnose coletiva. Tava todo mundo naquela hipnose coletiva, um jogando energia pro outro assim. Eu tava com raiva, porque eu sou humana. Você acha que eu não tava com raiva de sofrer assédio moral, de não receber o salário, das pessoas jogando demanda pra mim e as pessoas fazendo fofoca, intriga? Mas eu peguei essa raiva e eu me nutri dela de vou arrumar outro emprego. E comecei a tomar ação. Melhorei o meu currículo, procurei vagas de acordo com o que eu queria. Eu também me permiti colocar vagas diferentes do que eu achava que poderia ser, porque deixei o novo entrar na minha vida, deixei a expectativa do novo chegar na minha vida, porque assim, eu só quero leveza, então eu não quero controlar, porque às vezes a gente quer controlar a situação. Soltei. Fiz cursos gratuitos, que tem um monte na internet, você acha, para melhorar o meu currículo. Então, ou seja, eu tomei uma ação, mas eu falei, aqui eu não fico. Aqui eu não fico. E foi nesse trabalho de formiguinha, porque não foi de imediato, durou uns meses essa procura, mas foi num trabalho de formiguinha que eu consegui outro emprego. Então veja que a gente tem que tomar uma decisão. E o que eu vejo aqui para os próximos dias é você precisa tomar uma decisão e agir. E agir. As pessoas acham que as decisões são assim, eu não aguento mais esse emprego. Eu tô dando um exemplo do emprego, tá? Mas pode ser outra situação. Eu não aguento mais esse emprego, eu vou pedir demissão. Não precisa ser um corte que vai sacudir a sua vida. Você pode usar a sua raiva para fazer diferente. Você pode usar. Então se permita usar essa raiva, essa indignação, essa vontade de retrucar, essa vontade de devolver. Para que ficar nesse ciclo que não vai ter fim? Se já é permitido pela espiritualidade que você saia daí e tenha uma vida mais tranquila, que você saia desse problema, que você saia dessa situação. Ação, Sagitário, ação. Vamos lá. Vamos abrir o baralho cigano para ver o que temos aqui para os próximos dias também em relação a essa situação. Optcha, salve o povo cigano, salve a cigana da estrada, salve egrégora ciganos da luz e consciência. Vambora, vamos abrir isso aqui, esse jogo, vamos ver o que temos para vocês. Convidando mais uma vez vocês a se inscreverem aqui no canal e também dar um like nesse vídeo. Olha a cruz. A cruz. A lua. A âncora. Espiritualidade é muito maravilhosa, gente. Eu amo. Os livros e o urso. O bloqueio, os peixes, o caixão, os ratos. Que isso, Sagitário? Olha,
Se você não sabia, fique sabendo agora, tá? Mas alguns de vocês já desconfiavam e eu vou confirmar. Tem uma energia oculta no seu campo, sim, tá? Trazendo bloqueios pra você. Tem sim. Tem essa energia te colocando numa zona de pensamentos negativos. Bem negativos, tá, gente? Não são pensamentos... Eu vejo aqui como se você não tá conseguindo melhorar os pensamentos. Você não consegue... E isso se estende para os próximos dias se você focar no negativo, tá? A espiritualidade, ela mostra aqui que essa energia, ela já tá tão enraizada, como eu falei aqui, ó. Essa energia tá tão enraizada dentro de você que você precisa soltar. Aqui claramente vem pedindo para você fazer um trabalho, tá? Interior, de se conectar à luz que você é, para trazer de volta esses pensamentos, trazer equilíbrio mental. Aqui vem falando de esperança, vem falando de se amar mais, mas de esperança. Esse trabalho que você vai fazer é uma reprogramação da sua mente. Aqui, claramente, não estamos falando de um trabalho de magia, de um trabalho... Ah, posso fazer uma limpeza energética? Pode, é muito bom. Vai desanuviar tudo isso aqui. Vai tirar essa densidade energética. Mas não vai ser a solução. Isso te daria uma tranquilidade por um tempo. Mas se você não melhorar os seus pensamentos, tudo volta novamente, tá? Então veja que... toda vez que você tiver com um pensamento negativo, você precisa aplicar a técnica que eu ensino aqui, ou outra que você conhecer. Mas aqui eu ensino muito cancela. Só que eu faço com o estalar dos dedos. Cancela, cancela, cancela. E você imediatamente projeta o seu pensamento numa situação que você foi muito, muito feliz. E fica alguns segundos, ou até minutos, se você conseguir, pensando nessa situação. Ao fazer isso de forma repetitiva, você vai tirar essa montanha do teu caminho. Aqui a espiritualidade, quando ela trouxe a carta da cruz, ela veio trazendo para mim. E a libertação de um sofrimento que vai trazer a abertura de caminhos. Aqui fala de muitos pensamentos, são muitos pensamentos. Eu tenho claramente uma situação aqui também de autossabotagem, tá? Ou até de procrastinação, onde você sabe o que precisa fazer, mas você não faz. Você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. E pessoal, entenda, espiritualidade de luz não passa a mão na nossa cabeça quando a gente tá errado. Eles vêm realmente pegando o nosso pé, porque eles querem que a gente abra nossos caminhos, que a gente seja feliz. E isso são os verdadeiros mentores. Quem passa a mão no nosso ego, na nossa cabeça quando a gente está errado, são as sombras. Que essas querem que a gente continue nessa zona aqui umbralina, com esses pensamentos, para eles continuarem se alimentando do nosso ectoplasma, que é o que eles precisam. E aqui tem gente passando por isso, sendo sugado aí sim, por espíritos, principalmente na hora de dormir, onde algumas pessoas já estão sim, com alguns implantes extrafísicos, tá? E quem tiver com isso, a apometria tira, ok? Isso não se tira com magia, com apometria, tá? Inclusive, quem participou da apometria coletiva essa semana viu que a gente fez esse trabalho de retirada de chips. Então, se você não tá com esses pensamentos mais daquele dia, você não tá mais com aquele, não tá com chip, tá, gente? Porque foi retirado na apometria coletiva. Mas se você mantém os pensamentos, porque lá eu dei todas as orientações, né, de como a gente sustentava essa energia por mais tempo. Se você não tá conseguindo fazer essa sustentação energética, sim, eles podem ter colocado novamente, porque a nossa brecha é mental. Tanto que eu falei aqui do equilíbrio da mente. E é tudo a partir das nossas crenças, dos nossos traumas, das situações que nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos, não somos. Você não é pequeno. Você não é pequena. Ok? Vamos ver mais aqui? A espiritualidade está pedindo para abrir.
5 de espadas, olha. Tô falando? Ás de pentáculos. Que delícia. Isso aqui foi bom, hein, gente? O julgamento. A espiritualidade é muito benevolente. 6 de espadas. Sagitário, aqui vem falando o seguinte. Você tem a faca e o queijo na mão para estar solucionando essa situação. Todo o conteúdo que você precisa para ter força, para mudar essa situação na sua vida, trazer o novo e ter o que você deseja, tá nas suas mãos. Mas aqui fala de força. Força. Força na tua escolha. Confiar mais em você. Aqui tá falando que por vezes você se questiona se você é capaz de dar conta da situação depois que você toma a tua decisão. Será que depois eu não vou me colocar num embrolho que eu não vou conseguir sair? São esses pensamentos de dúvida e esses pensamentos negativos que você deve cortar. Aqui fala que você foi muito julgado ou você é muito julgada pelas pessoas e vai continuar. Aqui não tem energia de isso acabar. Tem energia do aconselhamento para que você entenda que o julgamento dos outros está conectado à crença que cada um tem. Mas que é permitido que você tenha a tua crença. E que você se liberte de estar buscando validação no outro e aprovação. Porque você não precisa da aprovação de ninguém para fazer o que você precisa fazer para ser feliz. Você precisa de uma mente forte, conectada, de uma mente com um propósito, uma mente alinhada ao que você quer para a tua vida, muito bem resolvida, muito bem definida, tá? E usar realmente, como eu falei, é o poder da raiva. Raiva. Tem gente sentindo raiva. Tudo bem, a raiva pode ser luz. A gente pode acolher e trazer ela para luz. Ela nem sempre é sombra. É a forma como a gente usa a raiva que ela vira sombra ou ela vira luz. Então aqui, ó, a raiva. Usa a teu favor. Aqui tem alguma questão de estudo. Ou você precisa fazer uma estratégia para mudar essa situação, ou você precisa ter um autoconhecimento maior sobre algo para mudar essa situação. Esse autoconhecimento sobre você, das suas emoções, do seu equilíbrio, ou uma ação que você precisa planejar para que tudo flua da maneira mais perfeita. Isso não quer dizer que não vamos ter desafios, sempre vamos ter. Quebra essa crença limitante da sua cabeça, tá? Aqui é um planeta que vamos ter desafios, mas não quer dizer que tem que ser na dor. Pode ser no amor. Os desafios podem ser leves, sim. E aí, meus amores, entenda que você pode transformar essa história quando você decide transformar primeiro os seus pensamentos, depois os seus sentimentos, depois colocar tudo isso em ação. A tua vitória é certa? Ela é certa, mas ela é certa para ação. Tem que agir. É a vida te chamando para ser o agente co-criador dessa transmutação do teu futuro, da tua história. E abrir esses portões do céu que você tem tentado tanto negociar com a pessoa errada, da forma errada. Entende? A gente não precisa negociar abrir os portões do céu. Se você está negociando, você não está abrindo o portão do céu. Você está abrindo o portão de outro lugar. Mas no céu não é. No céu, as portas se abrem quando a gente decide entrar nelas. E é isso, meus amores. Eu vou trazer agora um mantra para vocês não saírem daqui, principalmente porque eu vejo que vocês estão precisando de reprogramação mental para se livrar dessas crenças limitantes. Vou pedir aqui o apoio da espiritualidade para trazer esse mantra através dos oráculos, para que a gente possa ver o que é esse mantra para você. Olha, eu tenho a moeda, e a moeda fala de valor, tá? E além de ela falar de valor, ela fala que aqui de duas opções. Quando a gente joga uma moeda, a gente tem a cara e a coroa, né? Dos dois lados. Você vai jogar essa moeda
na sorte, vai deixar cair? Ou você vai escolher e vai virar a moeda ao invés de jogar? Aqui o seu mantra é: eu sou o equilíbrio criando prosperidade na minha vida. Eu sou o equilíbrio criando prosperidade na minha vida. Isso vai abrir grandes oportunidades para você. Coloque esse mantra aqui nos comentários e também escreva e repita durante a semana. Não esquece, cola na parede, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no espelho do guarda-roupa, aonde você estiver, que você veja toda hora. Isso aqui vai abrir grandes oportunidades para você. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a assistirem Signo Lua Ascendente, como eu falei, das leituras, e até outros fortes do seu mapa. Vou também te convidando a estar comigo no horóscopo diário. Todos os dias eu trago tudo que a espiritualidade quer que você saiba sobre aí o seu signo, o seu ascendente, sua lua, de forma que você consiga entender como é que vai ser o seu dia, né? E ter aquele aconselhamento do que fazer. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. Eu espero vocês na próxima leitura.